Esse cara invadiu um jogo e fez algo terrível. E aqui uma festa da torcida acabou em tragédia. É isso que acontece quando invasões de campo arruinam o futebol. Vamos começar com esse jogo, que virou um campo de guerra. Depois desse gol, os torcedores dos dois times invadiram o gramado e começaram um confronto ali mesmo. A tropa de choque teve que ser chamada para retirar os invasores do campo e separar as torcidas. Tiveram que usar escudos e até bombas de fumaça. David Beckham teve que ajudar a equipe de segurança a pegar esse torcedor. Quando o cara correu na sua direção, ele não pensou duas vezes e agarrou o invasor. Esse torcedor quase cometeu um crime. Ele invadiu a final da Copa do Mundo de 2010 e por pouco não encostou na taça. Para quem não sabe, só quem pode encostar na taça são pessoas que já foram campeãs mundiais. Em um treino da seleção, uma brincadeira de criança quase termina em tragédia. Alguns garotos queriam conhecer seus ídolos a qualquer custo e, por isso, acabaram sendo perseguidos e até agredidos. No fim, ninguém se machucou e eles ainda conseguiram abraçar o Neymar. Esse garoto invadiu o gramado para roubar uma bola e o pior é que ele conseguiu. O que aconteceu nesse jogo é inacreditável. Depois do gol, esse jogador foi comemorar na frente da torcida adversária. Mas isso foi uma péssima ideia. Os torcedores conseguiram quebrar o alambrado e invadiram o campo com o intuito de atacar os jogadores. Deu tempo de todos correrem para dentro do vestiário, mas a confusão foi enorme. No fim, o jogo foi encerrado pelo árbitro. Esse torcedor não só invadiu um campo do Tottenham, como quase fez um gol de falta. A direção da bola estava certa, só faltou força mesmo. Olha o que fizeram com a iShow Speed. Ele estava participando de um jogo beneficente quando alguém invadiu um gramado com uma camisa do Messi. E acho que todo mundo sabe que o cara é super fã do Cristiano Ronaldo, né? What is this, bro? This the real shit. This the real shit. Huh? What is this, bro? Boah! Algo horrível aconteceu na torcida do Hamburgo. Mas antes deixa eu te mostrar a raridade que apareceu no treino da seleção brasileira feminina. Sim, isso é uma arara azul, um dos animais mais belos e raros do Brasil. E ela conseguiu pousar justamente na cabeça de uma jogadora. Elas ficaram com medo, mas receber uma visita dessa é algo especial. Agora voltando a falar do Hamburgo, quando eles conseguiram voltar à elite do futebol alemão, a torcida fez uma enorme festa. Com direito a essa invasão surreal que rendeu belas imagens. Mas essa brincadeira custou caro. 25 pessoas foram hospitalizadas e uma ficou entre a vida e a morte. Algo parecido aconteceu na Inglaterra. Os jogadores do Manchester City tiveram que ser retirados às pressas do estádio. Quando o time ganhou a Premier League de 2022, todo mundo das arquibancadas correu para o gramado para comemorar. E a equipe do estádio teve que agir rápido para garantir a segurança dos jogadores do City do time adversário. Deve ter sido assustador ver esse tanto de gente invadindo o gramado. Mas por que fizeram isso? Esse foi um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos, em que o City venceu por apenas 1 ponto de diferença. Mas acho que os torcedores passaram do ponto de comemoração. Ainda na Inglaterra, um jogo do Liverpool teve que ser interrompido. O que aconteceu foi que um gato resolveu dar uma volta no gramado. Pelo menos ele não deu trabalho para a equipe de segurança. Esse torcedor teve o dia mais feliz da vida dele. Olha a alegria do cara depois de cumprimentar um dos jogadores. Ele passou vergonha em plena final da Champions League. O cara invadiu a final entre Real Madrid e Borussia Dortmund e meteu uma comemoração do Cristiano Ronaldo.
O detalhe é que Cristiano já tinha saído do Real Madrid há muitos anos, mas a vergonha mesmo foi a equipe de segurança ter demorado tanto tempo para conseguir tirá-lo de lá. Imagina se esse torcedor estivesse mal intencionado. Isso aqui vai te emocionar. Nem preciso dizer que é a invasão mais fofa do vídeo. Olha a enquadrada que esse jogador levou desses torcedores. Que medo! Mas alguns torcedores invadiram o gramado e a situação foi muito ameaçadora. Ainda bem que a segurança conseguiu evitar um conflito em campo. O segurança desse jogo daria um bom zagueiro. Ele parou o torcedor na base do carrinho. Jarvo69 é tão insano que merece entrar nesse vídeo. O cara é conhecido pelas suas invasões em partidas de vários esportes, como cricket e rugby. Ele já fez várias invasões, e é claro que já fez algumas dessas gracinhas numa partida de futebol. No jogo entre Inglaterra e Irlanda, ele entrou em campo durante a execução do hino, e ficou lá parado como se fosse um jogador. Ele também já invadiu uma partida do Tottenham. Esse cara é simplesmente maluco. Esse cachorro tinha um objetivo, deixar sua marca em campo, e foi isso que ele fez. Que pena que isso acabou com a partida por alguns minutos. Todo mundo viu a cagada que ele fez, e ainda deu trabalho para levar ele para fora do campo. Esse torcedor invadiu o campo e foi parado pelo exército. Eu não sei em que país isso aconteceu, mas para o exército fazer a segurança do jogo, é porque devem acontecer muitas invasões. Esse cara invadiu o campo com um bastão na mão. Não sei de quem ele estava atrás, mas ainda bem que não conseguiu encontrar. Ele foi levado para fora do gramado sem machucar ninguém, mas tenho certeza que essa imagem causou alguns pesadelos nos jogadores. Os torcedores do Bayer Leverkusen fizeram algo histórico. O time conseguiu um título inédito na Bundesliga, superando o Bayern de Munique com rodadas de antecedência. E aí a torcida não segurou a emoção. Entraram em campo no fim de jogo e comemoraram o primeiro título do clube. Simplesmente surreal. Esse cara passou no meio de dois seguranças como se fosse um ninja, só para se jogar dentro do gol depois. Em outra partida, um cachorro fez a chuteira de um jogador de brinquedo. Só não precisavam ter pego ele pelo pescoço desse jeito. Agora, esse cachorrinho invadiu a partida certa. Olha o tanto de carinho e atenção que ele recebeu, tanto das jogadoras como da árbitra da partida. Mas o melhor de tudo é a cara de tristeza que ele fez quando finalmente o tiraram de campo. Outro cachorro sortudo foi esse aqui, ó. Ele se soltou da dona, invadiu o campo e ainda ganhou um monte de carinho das jogadoras. O clima na partida estava até um pouco tenso, mas quando o bichinho entrou em campo, tudo mudou. O que aconteceu nesse jogo quase tirou a vida de um torcedor. Olha como ele foi parado pelos seguranças. Na Austrália, um desastre aconteceu. Na cidade de Melbourne, existem dois times de futebol, Melbourne City e Melbourne Victory. Nem preciso dizer que a rivalidade dos dois é gigante, né? E nesse dia, aos 20 minutos de jogo, os torcedores fizeram isso. We are going to have the referee has called for both sets of players
O motivo? Bom, a situação já estava complicada desde o início do jogo, com os torcedores do Melbourne Victory jogando sinalizadores acesos no gramado. Em algum momento, o goleiro do Melbourne City, Tom Glover, jogou alguns desses sinalizadores para fora do gramado e um deles foi na direção da torcida rival. Os caras ficaram tão irritados com isso que invadiram o campo. O goleiro teve que ser hospitalizado por causa de uma pancada que recebeu na cabeça. O juiz também foi agredido. Nada de grave aconteceu, mas o susto foi enorme. Eu acho que esse jogador é o ídolo do torcedor que invadiu o campo. Por quê? O cara simplesmente se ajoelhou na frente dele e quase beijou seus pés. Essa invasão chamou a atenção não por causa do invasor, e sim pela segurança. Olha a coragem dos caras para correr atrás do torcedor, que estava praticamente passeando em campo. Ele só foi pego mesmo porque acabou tropeçando. Dá uma olhada nesse gol. Bonito, né? Mas repara bem em quem marcou o gol. Pois é, esse cara é na verdade um torcedor que invadiu o campo, com roupas parecidas com as dos jogadores, e marcou um gol. Um escorregão fez esse cara ser pego, e pelo visto ele gostou de toda a atenção que recebeu. Um segurança deu um golpe de judô no torcedor que invadiu a partida. Ele deve ter ficado com uma baita dor de cabeça. Esse cara bateu o recorde de mais seguranças driblados. E quando finalmente conseguiu invadir o gramado, ele ainda fez isso com muito estilo. Essa invasão foi programada, mas foi muito divertida. A ideia é que um dos torcedores conseguisse passar por esses 4 peões sem ser pego. E bom, esses torcedores não conseguiram. Olha o pequeno problema que essa partida teve. O esquilinho não queria sair de campo de jeito nenhum. Agora a pergunta é, como ele foi parar ali? Esse carinha fez a festa da torcida. Olha os dribles que ele deu na equipe de segurança. Pegar ele foi um verdadeiro desafio. A segurança do estádio estava tão fraca que esse cara ainda teve tempo de fazer umas gracinhas no meio do campo. Você já viu um jogo interrompido porque uma galinha estava em campo? E essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas algo ainda mais estranho rolou nesse jogo. Sim, é isso mesmo que você tá vendo. Um canguru apareceu na beira do gramado. Ele simplesmente saiu pulando e foi para dentro do campo. Precisou de uma equipe de resgate animal vir para tirar o canguru de lá. Olha quem resolveu aparecer na comemoração do gol do James Rodrigues. A alegria foi tão grande que o jogador nem percebeu. Depois de um dia de chuva, tudo que essa família de patos queria era aproveitar algumas poças de água no gramado. Agora uma prova de que existem verdadeiros cavalheiros no futebol. Quando um pássaro foi acertado pela bola, o jogo parou. Todos fizeram questão de verificar se o animal estava bem e ainda o levaram para fora do gramado, para que o bichinho se recuperasse da pancada. A transmissão fez questão de mostrar quando o animal saiu voando de volta para o seu lar. Um bode interrompeu essa partida de futebol. E o pior de tudo é que não dá para segurar um animal desses no colo. Eles tiveram que puxar ele pelo chifre mesmo.
Eu acho que esse cachorro policial faltou ao treinamento da polícia. Quando viu a bola rolando, ele não aguentou e começou a correr atrás dela. Óbvio que nenhum jogador teve coragem de tentar tirar o cachorro do campo. Precisou que um dos policiais viesse retirá-lo. Já esse cachorrinho deu um show de bola. Até a sainha em um dos jogadores ele deu. Esse outro só queria correr atrás da bola. Dá até dó tirar o bichinho de campo, né? Pelo menos ele não correu atrás de um jogador como esse aqui. Nesse dia, uma família de pássaros invadiu o gramado. Olha o tamanho desses filhotinhos. Quando um deles quase foi acertado por uma bola, a mãe fez questão de proteger suas crias. Ainda teve um desalmado que jogou a bola na direção dessa família. Ainda bem que não conseguiu acertar.